Em um outro programa, vocês disseram que o relacionamento homossexual é uma coisa antinatural. Como explicar o fato de que isso acontece também com várias espécies animais? Aí a outra, nesse mesmo tema, o Douglas diz o seguinte: vou ser bem direto. Gostaria de saber se realmente a homossexualidade é pecado. Se sim, como deixá-la e se ver livre realmente desse pecado? Se eu nunca senti atração por mulher, como faço para sentir? E a outra pergunta também relacionada com o mesmo tema da homossexualidade, o Danny diz o seguinte: gostaria de saber como fica a situação das pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo e aceitam a Jesus depois. Como ele deve viver? Nasceu como um homem, fez a cirurgia, agora é uma mulher. Conhece a Jesus. Que conduta essa pessoa deve ter? De homem ou de mulher? Professor, são 3 temas relacionados com a homossexualidade e eu queria já aproveitar e dizer para você, nossos telespectadores, que nós estamos preparando com muito carinho um programa especial onde nós iremos falar tudo sobre a homossexualidade baseando-se na Bíblia. Então, se prepare, a qualquer momento nós vamos anunciar aqui o nosso próximo programa temático, homossexualismo. Professor, conseguiu captar aí as perguntas? Com certeza. Vamos lá, meu amigo. Olha, primeiramente, realmente, querido telespectador e ouvinte, em Romanos 1, 25 a 27, a Bíblia considera a relação homossexual como antinatural. Porque no princípio, de Gênesis 2, 22 a 24, Deus criou homem e mulher. É a relação heterossexual que proporciona a procriação. Então, biblicamente, é antinatural. Agora, isso não significa que você, por ser homossexual, deva se sentir menosprezado por Deus ou pela Bíblia. Pelo contrário, todos nós, independente de ser hétero ou homossexuais, somos pecadores, amados por Deus e que precisam desesperadamente da graça de Jesus Cristo. Todos nós. Então, em Romanos 2,11 lemos que Deus não faz acepção de pessoas. Então não importa se você é homo ou heterossexual. Mesmo que a relação homossexual seja antinatural de acordo com Romanos 1, Deus ao mesmo tempo não faz acepção de pessoas. Deus ama as pessoas independente dos erros que elas pratiquem. Inclusive os heterossexuais, tá ok? Então, como explicar então a questão da homossexualidade na natureza? Se você ler Gênesis 3, você perceberá que não apenas o ser humano, mas também os animais e toda a criação de Deus sofreu transformações. Então, a questão da sexualidade não foi corrompida apenas na natureza humana, mas também na natureza animal. Então, olha, por exemplo, o que diz Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ou seja, toda a criação foi afetada pelo pecado e pelo afastamento da humanidade de Deus. Então, quando você percebe em alguns momentos os animais praticando relações assim, é porque eles também foram afetados, assim como os seres humanos, pelas consequências do pecado. Agora, o que dizer para uma pessoa que tem as tendências, tem vontade de mudar e não consegue? Primeiramente, eu queria repetir uma coisa para você. Não se sinta uma pessoa inferior por isso. Deus, no seu amor e misericórdia, Ele entende perfeitamente a você, né? E Deus sabe o que na sua vida levou a você ter tendências homossexuais, por quais circunstâncias você passou, não é? Então Deus, Ele compreende você. Deus não aceita os nossos erros, mas Deus é muito compassivo e compreensivo com o ser humano. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você. O segundo ponto, eu queria mostrar para você que para Deus você possui perdão e o amor de Cristo por você. Aqui em 1 Coríntios 6, 9 a 11,
percebemos um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas que não herdarão o reino do céu se continuarem em suas práticas erradas. Entre essas práticas está o adultério, ou seja, a repreensão para o heterossexual, e há as práticas homossexuais. Então veja, todos somos pecadores. O detalhe é que alguns têm dificuldades em certos pontos, mais dificuldades do que outros, não é? Só que depois de 1 Coríntios 6, 9 e 10, você percebe aqui a esperança que Deus dá para a pessoa. Aqui diz o seguinte: tais fostes alguns de vós, ou seja, foram inclusive homossexuais, os membros da igreja de Corinto. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, para Deus, não importa se você tem as tendências, se você é uma pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e luta para fazer a vontade de Deus, você é uma pessoa salva em Cristo. A graça de Cristo estará completando a sua vida, não é? E aqui diz que em Cristo há perdão, a santificação, a purificação. Então creia na palavra de Deus e viva de acordo com a palavra de Deus, mesmo em meio às suas dificuldades. O Senhor Deus vai dar poder e forças a você para você lutar e ser uma pessoa ainda mais feliz. Não desanime, porque nada do que você faça fará com que Deus deixe de amar você. Agora, Ele quer que você coloque a sua vida em harmonia com os princípios dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que assim você será mais feliz. E em relação a outra questão, obviamente a Bíblia não fala diretamente sobre uma pessoa que tenha mudado de sexo. Por exemplo, uma pessoa, um homem, resolveu fazer uma cirurgia, tirar o seu pênis e tornar-se, diríamos assim, uma mulher. Mas a Bíblia tem um texto que nos ajuda a termos um vislumbre do que a pessoa poderia fazer neste caso. Vou ler para você o que está em Mateus capítulo 19. Vamos ver aqui o versículo agora. Mateus 19, verso 12. Quando os discípulos de Cristo reclamaram de Jesus porque pareceu ele ter dado regras muito duras em relação ao matrimônio, eles falaram assim: bom, se o cara não pode se separar da mulher por qualquer motivo, então é melhor nem casar. A resposta que Cristo deu para eles vai nos ajudar a responder essa terceira pergunta. Porque há eunucos de nascença, ou seja, pessoas que desde o início foram castradas, né? Há outros a quem os homens fizeram a tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, adotaram o celibato, não é? Quem é apto para o admitir, admita. Cristo falou que haviam pessoas que se tornaram eunucos por causa do reino de Deus. Neste caso, se a pessoa fez uma cirurgia e cometeu este erro, infelizmente, ela terá que se tornar um eunuco em favor do reino de Deus. Para Deus, Ele não vai deixar de ser homem porque cortou o pênis. A sua estrutura mental, o seu organismo ainda é de um homem. Portanto, essa pessoa, infelizmente, vai ter que colher o resultado deste grande erro que ela fez. E não poderá, obviamente, ter um relacionamento homossexual se ela vier a batizar-se numa igreja cristã. Agora, independente disso, nunca se esqueça do amor de Deus por você. Mesmo que nós colhamos alguns resultados de erros que cometemos, o Criador nos ama, o Criador não faz acepção de pessoas. Todos os homossexuais, todos os travestis, todas as pessoas são muito bem-vindas no reino de Deus. Jesus morreu por vocês.